Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta primeira semana do tempo do Advento. Hoje, que é a primeira sexta-feira do mês de dezembro, última primeira sexta-feira do ano, dedicada ao Sacratíssimo Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então, Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós a figura de dois cegos, duas pessoas que acorrem até Jesus. Essas pessoas é cada um de nós que, dentro de sua limitação, dentro de suas dificuldades físicas, dentro de suas dificuldades espirituais, são capazes de acorrerem até Jesus, de irem onde Ele está. Se reparem vocês que nós estamos falando de algo que hoje está acontecendo o contrário. As pessoas querem que Jesus venha até nós, que Deus venha até nós. E nós mesmos não nos lançamos numa predisposição de nós termos que ir até Jesus. Porque, na verdade, somos nós que precisamos dele. A iniciativa é sempre de Deus. Deus é que toma a iniciativa em todos os momentos, mas nós precisamos dar uma contrarresposta. Nós precisamos reagir, nós precisamos também fazer a nossa parte. E quantas vezes a gente vê, as pessoas que não querem participar de nada, não querem, como agem como se Deus é que precisassem delas, como se estivessem prestando um favor para Deus o fato de estarem participando da missa, de estarem indo nas pastorais, no movimento, agem como se elas é que estivessem prestando um favor para Deus, quando que, na verdade, não é assim que funciona, né? Somos nós. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, se hoje eu estou aqui conversando com vocês, foi a graça divina que me concedeu isso, de acordar e de estar vivo mais um dia, mais um dia. E assim, um dia após o outro eu vou vivendo na graça de Deus, na certeza de que Deus toma a iniciativa de me permitir que eu continue trabalhando, que eu continue firme no meu propósito. Então, a iniciativa é sempre de Deus, mas somos nós que damos a contrarresposta. Deus me permitiu viver hoje. E aí, o que eu vou fazer? Deus permitiu você viver hoje. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Agora Deus fez a parte dele. Agora depende de você. Então, esses dois cegos correram atrás de Jesus pedindo clemência. Pedindo clemência. E Jesus continuou andando. O texto fala que Jesus entrou em sua casa. Então, é sinal de que Jesus não é que Jesus ficou indiferente, não. Mas que Jesus também não se moveu ao encontro deles porque escutou eles chamando, não. A mesma coisa é com a gente. Às vezes a gente pensa assim, Jesus está sempre à disposição para a hora que eu quiser. Não. Jesus, ele quer que a gente insiste. Ele já contou para nós aquela parábola da viúva. Ele já contou para nós aquela parábola do homem que pede o pão. Ou ele vai te levantar porque é seu amigo, ou vai levantar por causa do incômodo seu.
Jesus quer que a gente insiste com Ele, para que Ele se compadeça de nós. E mais ainda, para que nós tomemos consciência da necessidade que nós estamos passando e tendo. E aí, Jesus se volta para eles e pergunta algo. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Olha o cerne do Evangelho, o meio, a parte mais importante do Evangelho. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que que você vai para a missa? Por que que você vai para uma adoração, para um texto? Por que que você vai para a Legião de Maria, para o apostolado de oração, para o encontro de casais, para o grupo de oração? Enfim, por que que você é vicentino? Por que que você segue Jesus? Você acredita nisso? Eu estava conversando com minha mãe, né? E aí eu falando com ela, e ela disse assim, nossa, que minha mãe mora na roça, né? Na roça. Então, ela falando, eu queria ver como é que eu faço se eu estivesse morando lá na cidade, e eu ia todo dia para missa, e eu ia nos dias da adoração, tudo. Eu ia nada, porque às vezes a pessoa fala assim, né? Se eu tivesse essa possibilidade, eu ia, eu faria. Mas às vezes vem aquela questão assim de eu não vou sozinho. Minhas pernas já não ajudam. Eu tô cansada. Eu tô isso, eu tô aquilo. E aí você acha que daria conta de fazer? Então Jesus, ele pergunta para nós: você acredita nisso? Se você acreditar, eu perguntei para ela, né? O que eu queria dizer para vocês era isso. Eu falei com minha mãe: ué, mas aí perto da senhora tem uma capela, tem uma igreja. Por que a senhora não vai nela? Aí, Na verdade, a pessoa fala assim, eu gostaria de ir. Mas, na verdade, o que está por detrás do que minha mãe falava não é simplesmente a adoração, as missas na semana. Ela gostaria de ir para se encontrar com as amigas dela, que ela mudou para a roça e aí deixou para trás, né, as amigas, as companheiras de caminhada. Então, isso para ela faz falta. Então, às vezes nós participamos da igreja, não é nem tanto por causa de Jesus, não é nem tanto porque você gosta de rezar, é porque lá na igreja você vai encontrar as pessoas que são compatíveis a você. Claro, eu não estou aqui julgando ninguém, pode ser que vocês vão, sim, por causa da fé, por causa do amor, por causa da devoção. Mas por detrás está também essa situação, que a gente vai para poder encontrar as pessoas que a gente gosta, conversar com alguém, ouvir alguém, estar junto de pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Então por isso que você tem que ir com prazer, fazer as coisas. Por isso você tem que ir com prazer participar dessas reuniões, desses encontros, desses momentos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus pergunta: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Que eu posso fazer vocês enxergarem? Que eu posso ter piedade de vocês? Eles responderam: sim, sim. E aí vem uma outra resposta de Jesus: seja feito conforme a sua fé. Tem coisas que a gente acha que a gente tem fé. Eu não estou falando aqui na parte espiritual, não. Estou falando aqui na parte humana até, né? Tem hora que a gente acha que a gente consegue fazer as coisas. Acha, mas não tem certeza. Será que eu dou conta? E eu vou dizer para vocês com muita caridade, chega, me ferve no sangue quando alguém fala para mim que não dá conta, né, de assumir essa ou aquela pastoral, de você fica, nossa, a pessoa é tão abaixo, a autoestima está tão grande que você fica, meu Deus do céu, a pessoa não dá conta, ela mesmo se julga incapaz, né, não sabe fazer e ir para frente. Então Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Claro, tem coisa que a gente não sabe fazer, ou não, né, não aprendeu, mas pode aprender, pode fazer diferente. Então, seja feito conforme a sua fé. Você acredita que eu posso fazer isso por você? Eu acredito, Senhor. Eu acredito sim. Então, seja feito conforme a sua fé. Isso acontece com todos os milagres de Jesus. A sua fé te salvou. A sua fé te curou. Eu nunca vi tamanha fé, né? Por causa disso, porque as pessoas pensam que elas não podem nada, mas vocês podem. Jesus disse em outro momento, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz, se vocês tiverem fé.
Se vocês tiverem fé, vocês podem fazer tudo, tudo. Desde ser até curado de uma enfermidade, desde fazer, levantar. Vou dizer para vocês, uma mãe pulou no rio para salvar o filho dela que estava morrendo afogado. E aí quando ela saiu, o pessoal falou, como que você fez isso? E ela, uai, você tive que salvar meu filho? Não, nós estamos abismados porque você não sabe nadar. Onde que essa mulher, ela juntou todas as forças, tudo que ela podia, e saiu batendo o braço, foi lá, apanhou o filho e trouxe pro seco, sem saber nadar? Olha, teve uma outra senhora que levantou um carro, né? O filho dela foi atropelado e o carro ficou em cima dele. Essa mulher levantou o carro e virou ele para lá e tirou o filho debaixo do carro. E todo mundo ficou, onde que essa mulher achou essa força para levantar um carro e jogar ele para lá e tirar o filho dela debaixo do carro? Então, às vezes, se a gente tem fé, a gente consegue. Se a gente tem fé, a gente pode fazer as coisas. Mas tem que ter fé, tem que querer. Senão, não adianta. Nem Deus pode fazer aquilo por nós se nós não acreditarmos, se nós não fizermos nossa parte, se nós não contribuirmos, se nós não ajudarmos. Sim, Ele está disposto a nos ajudar e fazer o impossível por nós. Mas a pergunta é essa: você acredita que eu posso fazer o impossível para você? Uma coisa é acreditar, ter fé. Outra coisa é saber que pode. Então, tem coisas que nós todos sabemos que Deus pode tudo. Todos nós sabemos disso. Mas você tem fé nisso? Você tem fé nessa crença? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Façam conforme a vossa fé. E depois, os olhos deles se abrem e Jesus pede a eles uma coisa. Cuidado, para que ninguém fique sabendo. Ninguém fique sabendo. Reparem vocês que eles desobedecem Jesus. Eles saem, a fama de Jesus se espalha. Eles saem contando para todo mundo. Porque, de fato, quando a gente está cheio de alegria, cheio de força, tem coisas que a gente não pode, por mais que a gente queira contar para as pessoas, gritar para todo mundo ouvir, tem coisa que a gente não pode contar. Porque Jesus sabia, se vocês falarem isso para as pessoas, muita gente não vai acreditar ou muita gente vai ficar com mais raiva. Então, o momento não é agora. Então, a gente tem que saber até mesmo a hora certa de falar alguma coisa para quem quer que seja a respeito da graça que você alcançou, dos problemas que você está passando, tudo. Então não é simplesmente eu sair por aí conversando e contando para todo mundo as coisas. Até isso eu tenho que saber com quem eu converso, com quem eu falo minhas coisas, sejam boas ou ruins, porque senão tudo vem a perder. E Jesus, dentro de uma dinâmica fora, da teologia, Jesus morreu por causa do ódio dos seus algozes, por causa do medo. Desde criancinha, quando disseram o rei nasceu, Herodes ficou morrendo de ódio, mandou matar todas as crianças. Jesus nem tinha feito nada, Jesus só apenas nasceu e Herodes já estava movido por ódio, com medo de perder o poder, com medo de perder a autoridade, o trono. Então ele mandou matar todas as crianças. Então Jesus falou, não conta para ninguém, porque senão o ódio, a raiva das autoridades pode ser fatal para o caso de Jesus, como de fato foi. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que, às vezes, saber falar e, às vezes, saber calar também. Então, fiquem todos com Deus, uma ótima semana, um ótimo final de semana para todos, até segunda, se Deus assim nos permitir, que todos fiquem com as bênçãos e graças de Nossa Senhora. Salve Maria!